falar tudo no Meet. Então, o que eu fiz? Eu mudei a data da decomplexação para sexta da semana que vem, né? Né, dia 30? Ah, hoje é que dia? É isso aí, para sexta da semana que vem. Ou seja, então a gente hoje fala de solubilidade, semana que vem fala de complexo, mas eu já fiz o gabarito e já postei. Aí eu até peço desculpa a vocês, porque assim, minha letra não é muito bonita não, né? E aí minha lapiseira quebrou, eu tive que fazer o gabarito com um lápis, gente, da minha filha, nem tinha ponta direita, então ficou meio assim, né? Mas dá para entender, só não tá bonito. Mas, se vocês querem letra bonita, pede para o professor de artes, de português, não de química analítica. E aí, só que a lista é muito grande. Eu acho que eu não consigo agora explicá-la toda para vocês, o gabarito. Eu acho que vai levar mais de 1 hora. Quer dizer, eu também não sei o tempo de vocês, né? Porque em outra turma eu fui explicar, e aí, professor, a gente tem outra aula, não sei o quê. E aí eu queria saber o seguinte, vocês fizeram, tem algum que vocês têm dúvida que queira que eu explique especificamente? Deram uma olhada, chegou a dar tempo de dar uma olhada no gabarito que eu postei? Me conta. Pode digitar aí, já que vocês não falam nada, vocês me deixam aqui falando sozinha. Ô, gente, vocês estão aí? Prof, a senhora podia explicar a questão 13 da lista de solubilidade, por favor? 13? Sim, explico. Se vocês quiserem que eu explique a lista inteira também, eu explico. Só que vai levar um tempinho. O que vocês querem? Vocês querem ir questão por questão ou quer que eu explique tudo? Pode escolher. Tá, vocês não fizeram, né? Por isso vocês não estão sabendo nem escolher. Deixa eu achar aqui meu gabarito. Não. Eu abri errado. Exercício, solubilidade. Gabarito, solubilidade. Tudo. Então tá bom, então eu vou explicar tudo. Bora lá. Começar do começo. Nossa, ficou um pouco claro esse gabarito aqui. Mas dá pra ver. Então deixa eu afastar aqui. E aí eu vou postar, tá? Essa correção. Esse Meet. Bora lá então, cadê? Compartilhar aqui. Estão vendo aqui? Sim, estamos vendo. Beleza. Então vamos lá. Deixa eu chegar um pouquinho para cá. Não, deixa assim mesmo. Então vamos lá. O equilíbrio de solubilidade ele envolve aqueles compostos pouco solúveis. Então eu sempre vou ter um sal sólido. O que eu falei com vocês? Só lembrando aqui. O NaCl é um sal. Ele só está na forma sólida, na forma NaCl, Na ligado no Cl, Na junto com o Cl, essa ligação, quando ele está sólido. Quando vocês pegam e jogam lá na água do arroz de vocês,
O que vocês têm na água é esse aqui. Eu considero o NaCl, todo mundo aqui, eu tenho certeza que já jogou sal na água, ele é muito solúvel na água. Então, eu considero que 100% disso aqui se solubiliza. Mas, então a gente não trabalha muito com equilíbrio com esse tipo de sal, porque esse tipo de sal eu considero que ele é totalmente solúvel, mas a gente tem muitos sais, meu Deus, que são pouco solúveis, por exemplo, o cloreto de prata, a maioria dos sais de prata, né? E aí, quando eu coloco isso aqui na água, vai solubilizar? Vai, mas muito pouquinho. A maioria fica desse jeito. Então, a gente considera equilíbrio, porque vai e volta. Eu não considero que 100% fica aqui, nem 100% aqui. A maioria fica na forma sólida. Eu jogo no copo, vai ficar lá no fundo. Alguma coisa vai solubilizar. E é essa alguma coisa que a gente trabalha. Como isso aqui é equilíbrio, a constante, ela é produto sobre reagente, sempre. E aqui, o meu reagente é sempre sólido. A gente já viu que sólido não entra na constante. Então, por isso que quando a gente faz a constante, agora quando a gente está trabalhando com sais, eu chamo de KPS, né, que é a mesma coisa de constante, é só o meu produto. Ó, esse vezes esse. Por que eu não divido pelo reagente? Porque ele está sólido. E o que é a solubilidade? Solubilidade é quantos gramas por litro disso aqui se solubiliza. O que é solubilidade molar? É quantos mols por litro disso aqui se solubiliza, certo? E aí ele vem e fala para mim que o iodeto de bismuto tem uma solubilidade de 7,76 miligramas. Então, eu escrevi aqui o iodeto de bismuto, ó, quando joga na água, vai se separar o bismuto e 3 iodetos, porque eu tenho 3 aqui. E aí ele falou que quando... E aí ele falou que, então, isso aqui vai se solubilizar. Quantos 7,76 miligramas por litro disso aqui se solubiliza. Mas eu preciso trabalhar em mol, porque a gente viu que a constante, eu trabalho com concentração em mol por litro. Constante, a gente trabalha com concentração em mol por litro. Então, eu preciso achar isso aqui em mol por litro. E aí, aqui eu peguei a massa atômica do bismuto, a massa atômica do iodo. Então, um mol de BiI3 tem 590 gramas aproximadamente, se vocês pegarem um bismuto e 3 iodos. Tá certo? E aí, então, um mol de bismuto, de BiI3, tem 590 mil miligramas, porque aqui a gente está trabalhando em miligramas. Quantos mols tem 7,76 miligramas, que é o tanto que solubilizou? Aí eu achei aqui, 1,32 vezes 10 a menos 5 mol. Ou seja, isso significa dizer que 1,32 vezes 10 a menos 5 mol por litro disso aqui se solubiliza. E se... Se 1,32 mol disso aqui, vezes 10 a menos 5, vai reagir, isso aqui é o tanto de mol que vai solubilizar, ou seja, é o tanto de mol que vai deixar de ficar assim e vai virar isso. Cada um desse forma quantos desse? 1. Então, 1,32 vezes 10 a menos 5 forma quanto? 1,32 vezes 10 a menos 5. Cada um desse forma quantos desse? 3. Então, 1,32 vezes 10 a menos 5 vai formar quanto? 3,96 vezes 10 a menos 5. E aí vocês vão pegar... Aqui eu fiz um pouco diferente, mas é a mesma coisa. E aí vocês, então, agora pegam... Eu tenho, então, as concentrações. Eu sei que... Eu quero saber o KPS, que é a minha constante. A minha constante é o bismuto
vezes o iodeto elevado a 3, porque eu tenho 3 aqui. Então, agora vocês é só substituir esses valores aqui, que vocês vão achar o valor de KPS, que vai dar 8,19 vezes 10 a menos 19. Dúvidas aqui? Conseguiram entender? Ai, gente, vocês não falam? Não entendi. Sim, professora, entendemos. Pode ir para a próxima. Ah, então tá. Muito obrigada. Então, vem o número 2. Qual a concentração de prata e cromato em uma solução saturada de Ag2CrO4? Saturada significa que a gente solubilizou o máximo que conseguiu, não tem excesso, não tem nada, beleza. Então, eu tenho que o sal é isso aqui, Ag2CrO4, vai solubilizar, formar 2 Ag+, e 1 CrO4. A solução está saturada. Isso quer dizer que alguma coisa disso aqui vai solubilizar o máximo. Quanto vai solubilizar disso aqui? Não sei, mas suponhamos... Deixa eu riscar aqui de novo. Ag2CrO4. Isso aqui está saturado, então eu vou solubilizar o máximo que eu consigo. Quando solubilizar o máximo, que não é tudo, porque ele é pouco solúvel, então alguma coisinha disso aqui, o máximo que eu consigo vai virar prata, Aq, quer dizer que está solubilizado, e CrO4 que está solubilizado. A maioria vai continuar desse jeito aqui, ó, sólido. Alguma coisa vai solubilizar. Quanto que vai solubilizar, que vai virar? Eu não sei. Então, a gente chama de quê? Quando eu não sei, de X. Mas aqui eu não quero chamar de X, eu quero chamar de S, mas dá no mesmo, concorda comigo? Vocês podem chamar de X, fica à vontade. Então, alguma coisa disso aqui vai solubilizar, eu vou chamar de S. Porque a gente costuma chamar de S porque é a própria solubilidade molar dele. Mas não tem problema chamar de X, tá, gente? Quando um desse aqui reage, forma quantos desse? 2. Quando um reage, forma 2. Então, se S reagir, eu vou formar quanto aqui? 2S, concorda comigo? É o dobro. Quando um desse aqui reage, forma 1 aqui. Então, se S reagir, vai formar S. E eu tenho que KPS... deixa eu vir aqui agora, mais fácil. Eu tenho que o KPS é a concentração de Ag+ ao quadrado vezes a concentração de CrO4 2-. Qual que é a concentração de Ag+? 2S. Coloquei aqui 2S ao quadrado. De CrO4, S. E aí, então, o KPS foi dado o valor 1,1 vezes 10 a menos 12. E aí, então, é só resolver. Eu resolvi aqui, você acha a concentração igual a você acha S igual a 6,5 vezes 10 a menos 5, é o valor de S. S é a concentração de prata? Não, prata é o quê? 2S. S é a concentração de quê? Do cromato. Então, eu vou vir aqui e vou multiplicar, se são 2S, 2 vezes o valor de S. 2 vezes 6,5 vezes 10 a menos 5, eu acho a concentração de prata. Conseguiram entender? Número 3. Dois compostos AB e AC2 têm produto de solubilidade igual. Então, o KPS deles, produto de solubilidade, é a constante. Falar produto de solubilidade é a mesma coisa que eu falar que a constante é igual a 4 vezes 10 a menos 18. Qual é o mais solúvel? Olha só, os dois têm o mesmo constante. Eu quero saber qual que é mais solúvel, qual que tem a maior solubilidade molar, o número de mols que eu consigo solubilizar por litro. Qual que eu consigo solubilizar mais mol por litro? Então, eu tenho aqui o AB
Quando solubiliza, forma A mais e B menos, né? Que é menos, não é mais, né, gente? E aí, então, alguma coisa disso aqui vai solubilizar. Quanto? Não sei, vou chamar de S. Se S solubilizar, eu formo quanto de A? Formo S. E formo quanto de B? S também. O KPS, deixa eu rabiscar aqui, peraí. Eu tenho o AB, que vai formar isso aqui. Alguma coisa disso aqui vai solubilizar. Quanto tem no início? Não sei, mas eu sei que alguma coisa, bem pouquinho, vai solubilizar. Quanto? Não sei, vou chamar de S. Quando um desse reage, forma quantos desse? Forma um também. Então, se S reagir, vai formar S. Quando um desse reage, forma um desse também. Então, se R reage, vai formar S. E eu tenho que a minha constante é quem? É o A vezes o B. Porque o meu sal é S, não entra na minha constante. O KPS, ele deu 4 vezes 10 a menos 18, é igual à concentração de A, que é S, e a de B, que é S também. Então, S ao quadrado é igual a 4 vezes 10 a menos 18. S é igual a 2 vezes 10 a menos 9. Então, eu solubilizo 2 vezes 10 a menos 9 mol por litro de AB. Essa é a quantidade de mol que eu solubilizo, a solubilidade dele. E o AC2 tem o mesmo valor de constante, mas será que a solubilidade é igual? O que acontece aqui é que quando eu tenho o AC2, quando o S desse aqui reage, eu formo quanto de A? S. Deixa eu apagar aqui, peraí. Quando alguma coisa disso aqui vai reagir, quanto? Não sei, vou chamar de S. Mas quando um desse reage, forma um desse. Então, se S reagir, vai formar S. Quando um desse reage, forma dois desse. Então, se S reagir, vai formar 2S. E eu tenho que o KPS é a concentração do A vezes a concentração do B ao quadrado, porque tem 2 aqui. O KPS, que é 4 vezes 10 a menos 18, é igual, qual que é a concentração de A? S. Qual que é a concentração de C? 2S. Então, 2S ao quadrado. Isso aqui vai dar 4S ao cubo é igual a 4 vezes 10 a menos 18. Então, 4S ao cubo é igual a 4 vezes 10 a menos 18. S ao cubo é igual a 10 a menos 18, né? Corta, corta aqui. S é igual a 10 a menos 6. Então, olha, a solubilidade significa que 10 a menos 6 mol por litro disso aqui solubiliza, enquanto 2 vezes 10 a menos 9 mol por litro disso aqui solubiliza. Então, qual é mais solúvel? O AC2, porque 10 a menos 6 é maior que 10 a menos 9. Dúvidas? Aqui o... Oi, diga. Tudo bem, pode passar para a próxima. Ah, tá. Aqui o 4 é a mesma coisa. Ele deu o valor de KPS dos dois, só que é diferente. Não, cadê? Ele deu o valor do KPS dos dois e pediu qual é o menos solúvel. É a mesma coisa que eu fiz antes. A diferença é que agora o KPS é diferente entre eles, mas eu tenho que achar a solubilidade, eu tenho que achar quantos mols por litro de cada um solubiliza. Saber qual é mais solúvel é eu achar o S, eu saber qual é mais solúvel. Então, eu tenho aqui que quando um desses... Quanto vai solubilizar disso aqui? Alguma coisa que eu não sei quanto. S. Quando um desse reage, forma 2. Então, se S reagir, vai formar 2S. Quando um desse reage, forma 3. Então, se S reagir, vai formar 3S, certo? Então, eu vou vir aqui agora montar a minha fórmula do KPS. KPS é igual a concentração do bismuto elevado a 2, vezes a concentração do sulfeto elevado a
3, que são os coeficientes, igual a gente montou todas as constantes até agora. KPS, qual que é a concentração do bismuto? 2S, então 2S ao quadrado. E do sulfeto, 3S, então 3S ao cubo. Resolvendo isso, KPS é igual a 108 vezes S elevado a 5. Isso aqui é um S, não é um 5, tá, gente? 108 vezes S elevado a 5. O valor de KPS ele deu. Qual que é o valor de KPS do BI2? 1 vezes 10 elevado a menos 97. Então, 1 vezes 10 elevado a menos 97 é igual a 108 vezes S elevado a 5. Resolvendo, eu achei S igual a 1,56 vezes 10 elevado a menos 20. Ele pediu, agora para a gente comparar, eu tenho que achar a solubilidade do HGS. O HGS é mais fácil, porque é 1 para 1, né? Aqui eu tenho 1 para 1. Então, quando S desse reage, forma S. Então, KPS é a multiplicação da concentração de mercúrio pela do sulfeto, que vai dar o quê? S ao quadrado. O KPS é 4 vezes 10 a menos 53. Resolvendo, S é igual a 6,32 vezes 10 a menos 27. Então, qual que é mais solúvel? Isso aqui é o número de mols que eu consigo solubilizar. Do HGS, eu solubilizo 6,32 vezes 10 a menos 27. Do BI2S3, 1,56 vezes 10 a menos 20. 10 a menos 20 é maior que 10 a menos 27, então esse aqui é mais solúvel, o BI2S3. Dúvidas? O 5, gente, é a mesma coisa, só que ele usou sulfato de chumbo e iodeto de chumbo. Ele deu sulfato de chumbo é 1 para 1, ele deu o valor do KPS e pediu para dizer qual que é mais solúvel. Você faz a mesma coisa, ó. Sulfato de chumbo forma o chumbo sulfato, como é 1 para 1, S ao quadrado, eu acho o resultado. Iodeto de chumbo, a diferença é que agora eu formo 2 iodos, então vai ser vezes o KPS, ele é a concentração de chumbo, vezes a concentração de iodo elevado a 2. Então, por isso que eu elevei 2S aqui a 2. Resolvendo, acho o valor de S. Preciso explicar mais esse 5, porque é igual. Vocês vão ver que os exercícios estão todos se repetindo. Consegue entender esse 5? Consegue? Então tá. O 6. O 6 fala o seguinte, que deu KPS e falou, se em 1 litro existem, falou quantos mols tem de cada um, ele quer saber se precipita ou não. É tipo um exercício que a gente fez quando a gente estava estudando equilíbrio. Por quê? Eu tenho o valor, se eu multiplicar as concentrações desses dois, se der o valor da constante, significa que está em equilíbrio, não vai precipitar. Se der maior do que a constante, significa o quê? Porque, ó, peraí. A constante, eu tenho BaSO4. A constante, ela é a concentração de Ba vezes a de SO4 2-, é 1 para 1, né? Isso aqui, vem aqui, ó, Ba2+, vezes SO4 2-. Isso quer dizer que se eu quero saber se vai precipitar ou não, quando eu tenho isso aqui no meio, o que eu preciso? Eu tenho essas concentrações, quando eu multiplico, se eu multiplicar as concentrações, para estar em equilíbrio, o resultado tem que dar o meu KPS. Se ele der maior do que o meu KPS, significa o quê? Que eu tenho... Se ele der maior que o meu KPS, significa que eu tenho... vai precipitar. Se ele der menor que o KPS, significa que não precipita. E aí, então, eu vim aqui, ó, eu chamei de Q, que é o quociente da reação, igual nós fizemos em outras aulas. Peguei a concentração que foi dada de cada um e achei 10 elevado a menos 7. 10 elevado a menos 7 é maior que o KPS.
Se é maior, significa que esse produto está dando um número maior. Se está dando um número maior, vai precipitar, vai formar mais BaSO4. Se der maior, precipita. Se der menor, não precipita. Aqui, calcular a solubilidade de MgOH2. É a mesma coisa que a gente fez antes. MgOH2, joga na água, forma Mg2+, mais 2OH-. Alguma coisa solubiliza. Quanto? Não sei, chamo de S. Forma quanto aqui? S, e aqui, 2S. Então, KPS é a concentração de magnésio, que é S, vezes a concentração de OH- ao quadrado. Qual que é a concentração de OH-? 2S. Então, 2S ao quadrado. Resolve, é igual os que a gente fez antes. 8, ele deu a solubilidade, ele deu o valor, quanto que solubiliza, quantos mols disso aqui solubiliza por litro, e agora ele quer saber o produto, ele quer saber a constante. Então, o que ele está me dizendo aqui? Ó, BaIO3, 2, vai formar Ba2+, mais 2IO3-. Ele está me dizendo que a solubilidade molar, número de mols por litro que solubiliza disso aqui, 7,32 vezes 10 a menos 4. Essa é a quantidade que solubiliza. Se isso solubiliza, forma quanto aqui? 7,32 vezes 10 a menos 4. E quanto aqui? O dobro, né? 14,64 vezes 10 a menos 4. Se eu sei que o KPS é a concentração de bário vezes a concentração de IO3- elevado a 2, é só substituir esses valores aqui, que vocês vão achar o valor de KPS. Dúvidas até aqui? Pode seguir? 9. BaIO3-. Cadê? Peraí. Sabendo que o KPS, agora ele deu o KPS, ele quer saber a solubilidade. Então, eu tenho aqui o KPS, é o mesmo composto de antes. Ele me deu o KPS agora, eu quero saber a solubilidade. Então, eu tenho que, agora eu quero saber quanto que vai solubilizar. Não sei quanto, mas eu sei que vai solubilizar S. Quando um desse solubiliza, forma um desse, que então forma S. E forma quantos desse? 2S. E o KPS, ele vai ser o quê? A concentração de bário vezes a concentração de IO3- ao quadrado. KPS é igual à concentração de bário, que é S, vezes a de IO3-, 2S ao quadrado. KPS é igual a 4S ao cubo. O valor de KPS está aqui, 1,57 vezes 10 a menos 9. Resolvendo, a gente acha o valor de S, que é 7,32 vezes 10 a menos 4 mol por litro. A concentração em mol por litro. O que ele quer saber é quantos gramas eu consigo solubilizar em 500 ml de água. Essa solubilidade é em mol por litro. Isso quer dizer que em 1 litro eu solubilizo essa quantidade de mol. Em 500 ml eu vou solubilizar a metade, que está aqui, 3,66 vezes 10 a menos 4. Um mol ele pediu em gramas, ó. Ele pediu em gramas. Então, um mol de BaIO3, 2, pesa 487 gramas. Ele até deu aqui, mas eu calculei aqui, nem sei porquê, né? Pesa 487 gramas. Essa quantidade de mol, que é o tanto que eu solubilizo em 500 ml, qual que é a massa? 0,178 gramas. Então, eu solubilizo 0,178 gramas em 500 ml. Dúvidas? Seguindo. Vocês não falam nada, eu sigo, hein?
Se a solubilidade do CaF2, qual que é o KPS? Repetindo, tudo a mesma coisa. Solubilidade, ele deu o valor de KPS, quanto de S, quantos mols por litro disso aqui solubiliza, e ele quer saber qual que é o valor de KPS. Então, eu vou vir aqui. Opa. Eu tenho que CaF2 vai formar Ca2 mais 2F menos. Alguma coisa disso aqui solubiliza. Quanto? S. Quando S solubiliza, forma quanto de cálcio? S. E forma quanto de flúor? 2S. O KPS, ele é a concentração de cálcio vezes a concentração de flúor ao quadrado. KPS é igual a S vezes 2S ao quadrado. KPS é igual a 4S ao cubo. O que é S? É quanto solubiliza disso aqui por mol, mol por litro. E ele falou quanto que solubiliza? 1,24 vezes 10 a menos 3. Então, KPS é igual a 4 vezes 1,24 vezes 10 a menos 3 elevado a 3. Não, 4. É, isso. E aí, então, tá aqui. 4 vezes 1,24 vezes 10 a menos 3 elevado a 3, que dá 7,63 vezes 10 a menos 9 é o valor de KPS. É tudo igual ao que a gente já fez até agora. É muito repetitiva essa lista. Agora, CrFS2, essa quantidade de grama dissolve em 100 ml. Ele quer saber o produto de solubilidade, ele quer saber o valor da constante. Então, ele quer saber o valor da constante. Ele me falou quanto solubiliza em 100 ml, em gramas. 1 mol de SRF2 tem 126 gramas. Então, quantos mols tem isso aqui que eu solubilizei em 100 ml? Isso tem 8,73 vezes 10 a menos 5 mols. Então, eu solubilizo 8,73 vezes 10 a menos 5 mols em 100 ml. Isso é o número de mols que equivale a essa massa. Mas para a gente colocar no KPS, eu tenho que fazer por litro. Então, se em 100 ml eu solubilizo isso, em litro, que é 1.000 ml, são 1.000 ml, eu solubilizo 8,73 vezes 10 a menos 4. Então, esse é o meu valor de S. 8, é a quantidade de mols que eu solubilizo por litro. E eu tenho que SRF2. Quando solubiliza, forma SR2 mais 2F menos. Quando isso solubilizar, vai formar S aqui e 2S aqui. Isso aqui, então, vai dar KPS é igual a S vezes 2S ao quadrado, que é a concentração de F menos ao quadrado. Isso aqui vai dar KPS é igual a 4S ao cubo. O valor de S nós achamos. 8,73 vezes 10 a menos 4. Então, é só eu pegar aqui no meu KPS, substituir, e aí encontra o valor do produto de solubilidade, que é o KPS. Dúvidas até aqui? Não sei se eu estou indo muito rápido, mas é porque como está sendo tudo igual, eu acabo falando mais rápido. Seguindo. O BaIO3, o K, ele deu a constante e pediu a solubilidade. Quando pede a solubilidade, solubilidade molar, tinha que ter escrito aqui, porque a resposta é em mol, solubilidade molar, porque quando é só solubilidade, teria que ter transformado para grama, tá? Mas enfim. Então, KPS, quando S disso aqui reage, forma S desse, é porque ali eu já fiz tudo direto, deixa eu fazer aqui.
BA e O3, 2. Quando isso aqui reage, forma BA2+, mais 2IO3 menos. Quando alguma coisa disso aqui vai solubilizar, quanto? S, que é a solubilidade dele. Quando um reage, forma 1. Então, forma quanto aqui? S. Quando um reage, forma 2. Então, forma quanto? 2S. KPS é igual à concentração de bário vezes a concentração de IO3 menos ao quadrado. KPS é igual à concentração de bário, que é S, concentração de IO3 menos 2S ao quadrado. Isso aqui vai dar KPS é igual a 4S ao cubo, né? KPS, que ele deu o valor aqui, eu já substituí, ó, daqui, segue para cá. 6 vezes 10 a menos 10 é igual a 4S ao cubo. Resolvendo, S é igual a 5,3 vezes 10 a menos 4. 13. A G2SO4 precipitará quando 100 ml de 0,05 mol por litro de AgNO3 forem misturados com 10 ml de Na2SO4. Então, ele tá misturando esses dois e eu quero saber, o AgNO3, quando eu misturo 0,05 mol por litro, quando eu jogo na água, eu considero que 100% vira Ag+, e vira NO3-. Então, a concentração que eu tenho no 100 ml eu peguei aqui, joguei 100 ml de AgNO3 e a concentração, eu considero que quando eu jogo na água se separa totalmente, então eu vou ter 0,05 mol por litro de Ag e 0,05 mol por litro de NO3. A concentração aqui nesse 100 ml. E aí eu fui e joguei mais 10 ml de Na2SO4. Quando eu jogo 10 ml de Na2SO4 de concentração, cadê? 5 vezes 10 a menos 2, eu também considero que isso aqui é tudo forte, então também se separa. Tudo que eu tinha de Na2SO4 vai virar Na2SO4, tudo que eu tinha de AgNO3 vai virar Ag mais NO3. Então, eu considero ó, que tudo se transformou, tá vendo? E aí, a prata que veio do AgNO3 e o sulfato que veio do sulfato de sódio vão reagir. Vão reagir e formar o Ag2SO4. Mas, e aí agora eu posso usar o meu KPS, mas eu preciso saber a concentração desses dois, porque agora não está mais em 100 ml, agora está em 110 ml. Aqui eu usei a fórmula C1V1 igual a C2V2, que é a da diluição, né? Então, a concentração antes vezes o volume antes é igual a concentração depois vezes o volume depois. Então, 0,05, que era a concentração da prata, vezes o volume antes em litros, 0,1 litros, é igual a concentração depois, que é o que eu quero saber, vezes o volume depois, que virou 110 ml ou 0,110 litros. Mas dá para fazer isso aqui também por regra de 3. Eu prefiro até. Eu praticamente não uso essa fórmula, nem sei o que eu coloquei isso aqui. Qual é a nova concentração de SO4? A mesma coisa. A concentração antes, 5 vezes 10 a menos 2, daqui, vezes o volume antes, que é 10 ml ou 0,01 litros, é igual a concentração depois, vezes o volume depois, que são 110 ml. Então, essa é a nova concentração de prata, e essa é a nova de sulfato, e essa é a nova concentração de prata. E olha só. Não. E aí, então, se eu tenho essas duas concentrações, eu quero saber se vai precipitar ou não. Ele me deu o valor do KPS. Se ele me deu o valor do KPS, é só fazer igual a gente fez no outro exercício. Eu multiplico essas concentrações como se fosse na fórmula do KPS. Eu tenho que Ag, aqui, isso aqui, Ag2. Deixa eu apagar aqui, facilitar para mim.
Ag2SO4, quando solubiliza, forma 2Ag+, mais um SO4, 2-. E aí, então, o KPS, ele é o quê? Ele é a multiplicação da concentração de prata ao quadrado, porque eu tenho duas, vezes a concentração do sulfato. Esse é o KPS. Como a gente achou a concentração dos dois, se eu jogar esses valores aqui, né? Se der o valor de KPS, quer dizer que está em equilíbrio. Se esse produto der maior que o meu valor de KPS, significa que vai precipitar. Se der menor, não precipita e ainda tem espaço para solubilizar mais. Então, foi isso que eu fiz aqui. Eu peguei esses valores e substituí aqui nas concentrações. Ó, Ag2+ ao quadrado, 0, que é o que está aqui, 0,045 ao quadrado, vezes a concentração de sulfato, 0,0045, que dá 9,2 vezes 10⁻⁶. Isso é menor que o KPS. O KPS é 10⁻⁵, olha, 10⁻⁶ é menor. Se é menor, não precipita e ainda tem espaço para solubilizar mais. Entenderam? Alguém tinha pedido, inclusive, para explicar esse 13. Conseguiu entender o 13? Beleza. 14 agora. 14? Já foi aqui. O sulfato de bário é tão pouco solúvel que pode ser ignorado sem significar perigo. Mesmo assim, o Ba2+, né, o cátion, ele é tóxico. A 25 graus Celsius, 1 litro de água apenas dissolve essa quantidade de gramas aqui. Ele quer saber o KPS. Gente, ele me deu a solubilidade. É só eu achar a solubilidade molar e achar o KPS. Se eu solubilizo essa quantidade, 0,00245 gramas por litro, 1 mol de BaSO4 pesa quanto? 233 gramas, olhando lá na tabela periódica. 1 mol pesa isso. SM, que eu chamei de solubilidade molar, então vai ser quanto? Quer dizer, 1 mol tem 233 gramas. Quantos mols tem isso aqui, que é a quantidade que eu consigo solubilizar? Essa é a quantidade, 1,0515 vezes 10⁻⁵. Então, essa é a solubilidade molar. Esse é o número de mols que eu consigo solubilizar por litro de sulfato de bário. É 1 para 1, então o KPS é o quê? Vai ser, se eu solubilizo essa quantidade de mols de sulfato de bário, eu formo essa quantidade de mols de bário e eu formo essa quantidade de mols de sulfato, porque é 1 para 1. Essa é a quantidade de mols de sulfato de bário que reage. Então, eu formo quanto de bário? A mesma quantidade. E eu formo quanto de sulfato? A mesma quantidade, porque é 1 para 1. E o KPS, então, vai ser o quê? A multiplicação da concentração dos dois, que nada mais é do que a multiplicação de 1,0515 vezes 10⁻⁵ vezes 1,0515 vezes 10⁻⁵, acha o valor de KPS. Dúvidas? Aí aqui ele fez outra pergunta. A 25 graus Celsius, o valor do KPS para o LIF e para o BAF, ele deu o valor do KPS igual aos outros exercícios que a gente fez. Ele deu o valor de KPS, ele quer saber qual é mais solúvel. Como que eu vou saber qual é mais solúvel? Eu vou jogar na fórmula do KPS e vou achar o S. O que tiver o maior valor é o mais solúvel. Quando o S aqui reage, forma SS. Então, o KPS vai ser S ao quadrado. Achei o valor de S. BAF2, quando reage, quando S disso aqui reage, forma S desse e 2S desse, porque é 1 para 2. Então, KPS é igual a S vezes 2S ao quadrado, porque é concentração de F menos ao quadrado. Substituindo, a gente encontra o valor da solubilidade. Qual que é mais solúvel? LiF2 é mais, LiF é mais solúvel. Dúvidas aqui?
Pode seguir, gente? Beleza. 15. Alguém me mandou mensagem também pedindo para a correção. Essa pessoa está aqui, eu nem lembro mais quem foi. No WhatsApp. Aí eu avisei que eu ia corrigir no Meet. Quem foi? Ah, foi você também? Ah, tá, beleza. 15. O 15, ele deu a fórmula do sal, MX, deu o valor do KPS, e aí falou que um outro sal fracamente solúvel tem o mesmo valor de KPS. Ah, ele quer saber o KPS vai ser igual se as solubilidades molares forem iguais, ou seja, se a quantidade de mol por litro que eu conseguir solubilizar é igual, então primeiro eu tenho que achar a solubilidade molar do meu MX. A solubilidade molar do meu MX, ó, quando S reage, forma S e S. O KPS, então, vai ser S vezes S, que é S ao quadrado, o KPS foi dado 3,2 vezes 10 a menos 10. Então, qual que é o valor da solubilidade? 1,79 vezes 10 a menos 5. Ele quer saber se isso aqui tiver a mesma solubilidade, ou seja, 1,79 vezes 10 a menos 5 mols por litro do MX3 solubilizar, o KPS vai ser igual? Então, vamos calcular. Quando S desse solubiliza, forma quanto desse? S. E quanto desse? Se é MX3, forma 3x, que vai dar 3S. Jogo na fórmula do KPS. KPS igual a S vezes 3S ao cubo. Resolvendo isso aqui, KPS igual a 27S elevado a 4. E aí ele quer saber se esse valor de S foi igual ao de antes, 1,79 vezes 10 a menos 5, substituir aqui. Qual vai ser o valor de KPS? 2,8 vezes 10 a menos 18. É igual? Não, não é, né? Porque o de antes é 3,2 vezes 10 a menos 10. Esse aqui deu 2,8 vezes 10 a menos 18. Dúvidas? Seguindo, NaOH diluída introduzindo uma solução com cobre e 0,040 mol por litro de manganês. Então, eu vou jogar NaOH na solução com cobre e com manganês. E aqui ele deu os valores do KPS, do hidróxido de cobre e do hidróxido de manganês. Qual vai solubilizar primeiro? Vai solubilizar primeiro aquele que tiver maior solubilidade. Então, eu tenho que KPS, eu tenho aqui, eu vou jogar o KPS de ambos, aqui o hidróxido de cobre vai formar um cobre e 2 OH-, jogo na fórmula do KPS, igual nós fizemos todos até agora, e acho o valor da solubilidade. Faço a mesma coisa com o manganês. Faço a mesma coisa com o manganês. Desculpa, o que tiver menor solubilidade precipita primeiro, né, gente? Quem é menos solúvel precipita primeiro. O manganês MnOH2, quando solubiliza, forma Mn2+, 2OH-. Faço a fórmula do KPS igual eu fiz, acho a solubilidade. Quem vai precipitar primeiro? O menos solúvel. Quem é menos solúvel? Quem tem menor solubilidade. Quem é menor? 0,36 vezes 10 a menos 4 ou 0,34 vezes 10 a menos 6? 0,34 vezes 10 a menos 6 é menor e, portanto, vai precipitar primeiro. E aí, ele quer saber qual é a concentração de hidróxido que precisa para precipitar o primeiro hidróxido, que o primeiro é o CuOH2. Eu tenho o KPS, que é 1,6 vezes 10 a menos 19. A concentração de cobre foi dada, 0,05. Então, eu quero saber, eu vou jogar aqui na fórmula do KPS para eu saber quanto de OH- que eu preciso para solubilizar, para precipitar. Substituindo, né, aqui resolvendo, a gente acha concentração de OH- é igual
a 1,8 vezes 10 a menos 8 mol por litro. Então, quanto de NaOH eu tenho que jogar para solubilizar, começar a precipitar o hidróxido de cobre? 1,8 vezes 10 a menos 8 deve ser a concentração. Dúvidas? Então é isso, a lista. Eu acho que é até mais fácil do que a ácido e base, porque a gente nem precisa colocar o reagente, né? Só os produtos. Alguém tem mais alguma dúvida, alguma coisa da disciplina? Quer que eu explique mais alguma coisa? Quando eu tenho um íon comum. Número 16. Deixa eu ver o 16 aqui para eu entender. Olha só, somar as duas concentrações. Aqui é o seguinte. O OH, ele é o íon comum entre eles, mas ele é o que está sendo adicionado. Então, eu vou adicionando, enquanto não atingir essa concentração aqui, não vai precipitar. A concentração que precisa para o MnOH2 é maior ainda, então vou precisar de mais. Enquanto tiver, não vai precipitar. Atingiu essa concentração, começa a precipitar CuOH2. Continuo pingando. Quando eu achar a concentração que eu preciso de OH para precipitar, aí ele começa a precipitar também. Mas sim, é o mesmo OH para os dois. O que eu tenho que ficar calculando é a concentração dele. Entendeu? Mais alguma dúvida? Bem, gente, se vocês não têm mais dúvidas, então é isso. E aí eu vou postar essa aula agora para vocês, tá certo? Beijinhos para vocês. Vou parar a gravação aqui para não ficar tão longa também, que vocês ficam com preguiça depois de assistir.